Nessa nossa aula de navegação estimada e costeira, vamos começar falando de instrumentos náuticos para você utilizar na carta náutica, para fazer, planejar a sua navegação. Eu vou falar para vocês aqui, primeiro, do que você deve, do que eu recomendo que você leve para a prova. Você não vai fazer a navegação na prova em cima de uma carta náutica real, com amplo espaço. Às vezes a carteira é pequenininha, né? A mesa que você vai utilizar para fazer a navegaçãozinha na prova ou resolver questões é pequena. Então isso aí modifica aí um pouquinho a maneira da gente trabalhar, tá? E depois eu vou falar e fazer também com vocês aqui exercícios ao longo do curso, utilizando aí realmente o que deveria ser utilizado, o que se deve utilizar em navegação numa carta náutica real. Um primeiro instrumento que você utilizaria em uma carta de verdade é uma régua paralela. Tá? Mas como eu falei aqui, o espaço às vezes é curto para você trabalhar com uma régua de navegação na carteirinha lá que você vai estar diante de você no momento de fazer a prova. Então como é que a gente faz? O que eu recomendo na prova? Na prova eu recomendo a você um jogo de esquadros, tamanho médio ou mesmo pequeno, mas preferencialmente médio, ou então uma régua, desde que seja bastante alta, tem uma área para você apoiar o esquadro nela, né? Você pode usar então a régua e o esquadro ao invés de jogo de esquadros, né? Como é que a gente usa isso? Por exemplo, né? Se eu tiver, por exemplo, uma linha aqui e eu quero uma paralela lá, então eu só movimento o meu esquadro e até a posição desejada, e lá ao longo da régua eu traço a minha paralela à linha inicial. Ou então eu quero medir uma direção, como é que eu faço? Um rumo, uma marcação, o que quer que seja. Vamos colocar aqui numa inclinação qualquer, vamos dizer que eu tenho um rumo e eu quero medir aqui, como é que eu faço? Então eu alinho lá e trago lá para a minha rosa dos ventos e eu leio agora ali na rosa dos ventos qual que é aquela minha direção ali na escala da rosa dos ventos. Bem simplesinho. Eu recomendo para você uma régua de 20 centímetros ou talvez uma régua de 30 centímetros para você trabalhar na prova dessa forma que eu mostrei para vocês. Transferidor não é extremamente necessário. Por quê? Porque a carta já traz ali a nossa rosa dos ventos. A gente pode utilizar ela muito bem para fazer o papel de transferidor. Mas se você quiser usar um transferidor, não tem problema. Pode utilizar ao invés da rosa dos ventos. Como é que seria então o uso do transferidor? Então vamos supor que a gente tem uma linha traçada aqui nesta região. Como é que a gente usa o transferidor? A gente quer medir o rumo dessa linha, a direção dessa linha, né? Eu posso simplesmente utilizar o meu jogo de esquadros, ou então o meu jogo aqui de régua e esquadro, né? Alinho direitinho ali com a minha linha que eu quero medir e levo lá para a minha rosa dos ventos, e aí eu consigo medir, centrando bem ali, qual que é o rumo daquela minha linha que está traçada. Mas eu posso querer utilizar o meu transferidor. Nesse caso aí é bom que a gente faça o seguinte então. Deixa eu reforçar a linha aqui. Nesse caso eu tenho que escolher um ponto na minha linha e vou utilizar ali um paralelo e um meridiano para levar paralelas a esse paralelo e meridiano no ponto que eu quero medir. Como é que eu vou fazer isso com o material que eu recomendo para a prova? Eu vou pegar lá esse ponto, por exemplo, e ali eu quero medir o rumo, a direção. Eu vou traçar uma linha paralela a um meridiano, bem naquele ponto que eu quero. E vou também traçar uma paralela de um paralelo. Então alinho direitinho e traço ali um paralelo no meu ponto. Então agora eu posso utilizar o meu transferidor ali para medir o ângulo desse meu rumo ou da minha marcação, o que quer que seja, né? Não recomendo, pessoal, esse transferidor que eu tenho aqui, ó, porque tá faltando um tracinho bem ali no centro, tá? É muito difícil medir ali se o transferidor que você comprar não tiver esse tracinho bem centralizado. Para medir distâncias, não recomendo a régua, tá? Não recomendo régua para medir distância durante a prova ou mesmo numa carta náutica. Porque o que pode acontecer
de você utilizar uma régua? Qual é a dificuldade? Vamos supor que no meio da prova ele fale para você que você está, por exemplo, a 10 milhas náuticas do farol de Cabo Frio. O correto aqui é que nós utilizemos um compasso, tá? Fica bem mais fácil trabalhar com um compasso em vez da régua. Deixa eu trazer a carta mais para cá, para vocês poderem ver o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui na escala de latitude, eu vou explicar isso depois com mais detalhes, e eu vou medir lá 10 milhas náuticas, supondo que essa seja a distância que eu estou lá do farol de Cabo Frio. Então 10 milhas náuticas, vou abrir o meu compasso ali, medir a distância, e aí vou centralizar o meu compasso lá no farol, depois de feito a abertura dele, eu vou conseguir traçar ali todos os pontos possíveis que eu posso estar do farol, né? É uma semicircunferência. Vamos supor que eu estou em algum lugar ali dessa semicircunferência que eu tracei agora. Agora, se você fosse utilizar uma régua, como é que isso seria feito, né? Fica um pouco mais difícil. Por quê? Bom, para eu traçar uma semicircunferência ali com uma régua, né? Como é que eu teria que fazer isso? Eu tenho que ir lá medir na minha escala de latitudes a distância de 10 milhas náuticas, dá uns 6 centímetros aqui, e centralizar lá os 6 centímetros e marcar um pontinho, e toda vez fazer isso, centralizar lá no farol, marcar de novo, e vou fazendo assim, tentando ali construir uma semicircunferência, né? Então fica bem complicado, e por isso que eu recomendo que vocês utilizem um compasso. Agora, não vão com um compasso muito simples como esse aqui, tá? É um compasso mais barato, porque ele abre muito fácil, o atrito aqui é pouco. Então, eu boto na carta náutica e ele abre, né? Então, vão com um compassinho que seja um pouquinho mais caro, não muito, custa uns R$40 mais ou menos, R$30. E esse compasso aqui já é o suficiente para vocês utilizarem na prova. Não precisa ser um compasso exagerado, não precisa ser um compasso de navegação também, né? Compasso como esse aqui é mais do que suficiente para vocês utilizarem na prova. E agora saindo aí do mundinho da prova, e quais instrumentos a gente usa realmente para trabalhar em cima de uma carta náutica? A gente não usa em jogo de esquadros, a gente não usa uma régua simples, a gente utiliza dois instrumentos para trabalhar. E isso aqui é importante, que pode ser questãozinha de prova, de vez em quando a Marinha pergunta, né? Na verdade, 3 instrumentos, tá? Um é o lápis, não se utiliza caneta em cima da carta náutica. Isso às vezes a Marinha pergunta, por incrível que pareça, mas ela pergunta. Não é nanquim, não é caneta, é lápis. E não utiliza esquadro nem régua simples, a gente utiliza o compasso de navegação e uma régua paralela de navegação. Essa régua aqui, ela tem 60 centímetros de comprimento. É uma régua ótima para você trabalhar em cima da carta, mas para você trabalhar na prova, ela é muito grande, né? Não dá. Então, não dá para utilizar isso aqui na prova. É complicado. Pouco espaço ali para trabalhar em cima de uma folhinha A3, tá? Existem réguas como essa aqui, menores, 40 centímetros, mais difícil de encontrar, de 30 centímetros, mas eu também considero que talvez seja um pouco desajeitado para você utilizar durante a sua prova, tá? Mesmo assim. Então eu prefiro o esquadro e régua, eu acho que é melhor. Como é que a gente usa esses instrumentos, né? O compasso é basicamente para você medir distâncias, e a nossa régua paralela para a gente poder traçar paralelas e também levar uma linha até a Rosa dos Ventos, ou vice-versa, para você poder medir ângulos, como nessa linha aqui, né? Tá lá inclinadinha. E aí, como é que eu faria para utilizar essa régua paralela? Eu vou alinhar ela com a linha que eu quero. Eu vou segurar firme na parte junto à linha. Daí eu movimento a outra parte até lá a minha Rosa dos Ventos. Levo ali até o centro. Cuidado para não mexer, né? E ali eu consigo medir, então, o ângulo desejado. Da mesma forma, também eu posso construir uma reta com certo ângulo a partir da Rosa dos Ventos. Então, vamos supor ali que eu quero um ângulo de 60 graus ali em cima, né? Vou traçar um rumo de 60 graus lá. Alinho na Rosa dos Ventos, 60 graus. E agora movimento a minha régua paralela, vou movimentando ela até chegar lá na posição
desejada, né? E ali daí eu posso pegar meu lápis e traçar lá o rumo, a marcação, o que é que seja, né? A direção desejada. Posso utilizar também ela para traçar paralelos e meridianos nos pontos desejados, por exemplo ali, né? Alinho com um meridiano aqui e levo lá. Posso ir levando esse ângulo até a posição desejada e traço lá o meu meridiano no ponto desejado. E a mesma coisa com o paralelo.